Olá, amigos de Safras e Mercados, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 22 de fevereiro, estamos começando o nosso programa Papo de Câmbio. Já cumprimento nosso parceiro, correspondente cambial, Lucas Berti. Tudo bem, Lucas? Como é que vai? Bem, Alessandro, muito boa tarde. Obrigado novamente por esse convite. Como vai? Tamo junto, Lucas. Tudo bem, tudo tranquilo. E lembrando para você que ainda não se inscreveu no nosso canal Safras TV, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal. E em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio. Lá estão nossa agência de notícias, nossos serviços de consultoria, tudo o que você precisa saber. Lucas, vamos falar do dólar. Eu já vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, Lucas, a gente está vendo aí o gráfico do dólar, nós temos o dólar trabalhando a 4,95 neste momento, e a gente pode observar que o dólar não tem saído daquelas amarras que a gente vinha conversando em alguns programas, né? Quando sobe aí, o mercado até consegue romper os R$ 5, tivemos aquele movimento até quando teve a última decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, mas depois já corrige para baixo e vem se mantendo aí num patamar um pouco acima de 4,80 e abaixo de 5 já faz algum tempo, né? Vem sendo a tônica desse começo de 2024, né, Lucas? Sim, concordo. Realmente a gente não está tendo uma variação brusca no dólar como a gente tinha em anos anteriores. Mesmo o primeiro ano do governo, novo governo, a gente teve até algumas fugidas do dólar. O dólar chegou a testar os 5.200, né? Se a gente observar bem ali no último trimestre do ano. E de fato, mesmo que a gente tenha um canal de alta, a gente pode observar a partir desse 2024 e vinha tecendo, respeitando esse canal de alta até o início dessa semana. O dólar deu uma rompidinha para baixo, a gente já não sabe se gera uma parábola invertida, uma parábola que pode vir, quem sabe, a testar um pouquinho para baixo mais o dólar, mas não tem saído do patamar entre 4.900 e R$ 5, não rompe os R$ 5 ou se consolida acima dele, como a gente vinha falando, né, Alessandro? Que esperávamos uma sessão que pelo menos o dólar se consolidaria acima desse patamar, para quem sabe buscar um patamar mais acima. Isso não está acontecendo. O dólar testa, encontra bastante venda, cai. Essa semana, inclusive, a resistência estava em torno de 4.975, 4.980. Depois testou um suporte 4.955, rompeu para baixo. Agora esse suporte que vem testando é o 4.915. E hoje, novamente, veio próximo dele, também não encontrou venda suficiente para derrubá-lo. O dólar volta, está nesse momento a 4.944. Esse tipo, é um dólar flat, a gente fala. É um dólar sem grandes fugidas, sem grandes escapadas para cima e para baixo. No mercado, praticamente quem opera, eu que atendo os clientes, fica aquela a perspectiva de quem quer comprar, ver se vai cair um pouquinho mais, se vai para baixo dos 4.900. Quem vai vender que é acima dos 5. Então o mercado fica um pouquinho com passo de espera, sabe? Agora, de fato, eu vejo que talvez possa vir a romper, quem sabe, se romper esse suporte, talvez testar um patamar um pouco mais baixo, sim, mas no momento o mercado está bastante neutro, a gente não sabe para que lado vai. A gente falando em fundamentos, né, Alessandro, que a gente sempre acaba nesse ponto aí, talvez você ia me perguntar, talvez em seguida, em relação a como é que isso pode estar afetando o dólar, porque de fato o nosso mercado aqui local está muito pautado O que eu ia no te mercado perguntar é o externo. seguinte: tu já fez aí uma avaliação técnica, né? Que o mercado, quando está subindo, está batendo em resistências, quando está caindo, uh, acaba encontrando suportes aí, vem nesse flat. Justamente eu ia te perguntar sobre os fundamentos. Quais são os elementos aí? O que a gente precisa de fundamento para sair desses patamares, da gente ver um dólar acima, talvez testando novamente os 5, ou está tudo muito equilibrado nos fundamentos que não vai mexer nada? Bom, a princípio seria a gente ter, inclusive nós tivemos a ata do Fed essa semana, e ela foi bastante enfática que acha que não haverá revisões na taxa de juros, cortes na taxa de juros dos Estados Unidos, não pelo menos até o relatório de junho, né? Então, quando a gente vinha falando que março e maio seriam meses que poderiam gerar cortes nos juros, isso aí, de fato, geraria uma pressão interessante, vendedora, né, saída do pessoal para mercados de risco envolvendo o Brasil.
embora nós tenhamos também uma perspectiva de corte na Selic, parece que o mercado está precificado. Se a gente lê as notícias e lê o que os analistas falam, inclusive diferentes corretoras, diferentes agências, né, de ratings, é o que a impressão que se dá é que, a princípio, eles entendem que o mercado já está precificando um pouco isso, né? Inclusive, está precificando esse potencial corte de juros no Brasil até os 9%, e você parar para pensar, mas por que se o Brasil corta, mas os Estados Unidos não cortam juros tão rapidamente, de qualquer forma, a nossa rentabilidade aqui ela não é ruim. Você pensa para quem vem investir a 9% ao ano, não estamos lá, a gente está em 11,25, ainda tem caminho para correr, a gente tem um cenário favorável para o investidor, né? Apesar de tudo. Existem algumas linhas, existem algumas ações do governo que estão promovendo investimentos diretos no Brasil com rede cambial, né? Temos aí um programa de verde que eles chamam, né? São ações das quais motivam o investidor que vai investir, fazer investimento direto, para quem não sabe, é diferente de investimento em bolsa, investimento direto, ele é direto em ativos e de imóveis, ele é praticamente participação em empresas, né? São investimentos no longo prazo. Quando você começa a incentivar o mercado a vir para o país e gastar, mas com uma proteção cambial, né? Você dá um pouco mais de incentivo para o investidor estrangeiro. Isso é interessante. O Brasil, em contrabalanço também, quando se existisse uma preocupação de manter esse juros nos Estados Unidos mais tempo alto, porque os indicadores dos Estados Unidos vêm apresentando aí resultados até acima do esperado. A gente teve dias atrás o payroll dos Estados Unidos veio bem acima, o dobro do esperado. A gente teve agora, hoje, os pedidos de auxílio-desemprego bem abaixo do que era esperado. São indicadores que mostram que a economia americana está viva, está resiliente, né? Está gerando emprego, está crescendo. Isso seria um motivador inflacionário. Até porque a gente vai ter CPI também semana que vem, talvez. Desculpa, a gente teve CPI, mostrou mais altos dados, a gente vai ter mais indicadores lá fora que vão mostrar, vão dar um pouco o entendimento. Por isso, o Fed não quer cortar juros tão rapidamente, mas, ao mesmo tempo, o Brasil está performando bem, está exportando bem, nossa balança está performando bem, então isso tudo é um contrapeso, né? O Brasil acaba Sim. sendo interessante. A gente Você, pode. Oi, desculpa. Você falou, o mercado já precificou essa questão aí de que o início de ciclo de corte de juros nos Estados Unidos vai vir mais adiante do que se imaginava inicialmente, já precificou, né, já esses dados aí, esses indicadores realmente vêm mostrando uma economia americana, como você falou, Lucas, viva, né? E, ou Isso. seja, que poderia trazer alguma pressão inflacionária, mas o Banco Central e o governo americano tá trabalhando em linha aí com esses indicadores. Lucas, trazendo, eu não sei se tu ia concluir um pensamento aí, mas depois eu já É, queria que tu emendasse, só trazendo para o métier aí mais dos safras, a relação aí das commodities, como é que tu está vendo, né? Tem questão de petróleo, de minério, como é que tu está vendo essas relações junto aí com o câmbio. Mas retoma o teu pensamento e vai nessa barca aí. sim, na verdade, Alessandro, só para complementar, isso que eu estou falando em relação ao mercado internacional, foi até o pensamento do Roberto Campos, não é Lucas Berti aqui que está falando, mas sim o presidente do nosso BC, que teceu comentários ao longo dessa semana e falou que, inclusive, esses indicadores que vêm mais forte nos Estados Unidos, depois de uma deflação, depois de apresentar uma queda, controlar bem é normal, né? Porque você se aterriza, depois que você aterriza, você vai um pouco mais lento. Então, óbvio que o mercado traz um pouco de indicadores mais altos. Por quê? Porque você sai de 2 dígitos de inflação para 1 dígito de inflação, essa queda ela é brusca, mas depois para você reduzir a sua meta é um trabalho bem mais intenso, entendeu? Bem mais difícil e aí vai apresentar uns altos e baixos. Então é isso que o Roberto Campos colocou. Ele acha completamente normal o comportamento, a resiliência do mercado norte-americano, mas ele falou: nós aqui estamos atentos a isso. Você falou de commodities, e eu vou fazer esse link com a parte de commodities, é o seguinte: petróleo, nós estamos numa situação, teve uma recuperação no preço, a gente acompanhou o Brent em Londres ao longo dos últimos dias, saiu daqueles 70 e poucos dólares, subiu para 80, chegou a 85 dólares o barril, mas não consegue galgar mais rápido, né? É uma commodity que aparentemente apresenta aí um desafio em haver demanda para a sua oferta, sabe? A gente acaba estamos tendo nesse período nenhum tipo de suposto corte de produção, como a gente vinha falando no ano passado, o PEP+, rolava isso.
Ao mesmo tempo, esses conflitos que estão ocorrendo no Oriente Médio não estão afetando ainda o preço do petróleo de uma forma a fazer o petróleo disparar. E a gente tem o fator China, que a gente tem que comentar aqui, né? Uma economia não está conseguindo se recuperar da forma como vinha sendo esperada para 2024, inclusive afetando muito o preço do minério, porque as reposições de estoque não estão acontecendo pelas siderurgias locais. Isso quando as siderurgias não fazem essa reposição, o que acontece com a moeda, com a commodity, está dizendo para o mercado, a gente não precisa de matéria-prima, a gente nosso mercado não está aquecido ao ponto de termos que comprar mais, estamos bem estocados. E aí isso também reflete nos dados de construção, né, de crescimento da atividade econômica local, que vem sendo uma preocupação. Muito importante isso. É bem importante a gente falar de China, tá? China é ano eleitoral lá também. Nós temos ano eleitoral em vários países, falando de China, estamos falando de Índia, estamos falando de Indonésia, estamos falando de Estados Unidos, muitos países com ano eleitoral. Rússia também, né? A princípio teria aí um candidato que já se foi, né? Já deram um jeito de eliminá-lo, né? Mas o que nós temos que falar é o seguinte: a gente tem um ano que talvez venha a ter algumas informações ligadas ao âmbito político que possa influenciar nas moedas, mas o importante hoje é que a gente avaliar a China, que tem perspectiva de ter um PIB menor, inclusive da Índia, a Índia que vem performando bem, deve ter um PIB acima de 6% esse ano, né? Talvez, quem sabe, ser o país que vai demandar toda a compra dessas commodities. Então, o preço do minério caindo, preço do petróleo não consegue subir muito. Minério caindo aqui no Brasil afeta um pouco o nosso real. Não vem afetando tanto, mas, claro, o Brasil é um bom exportador de minério. Tá? Então, você me perguntou dessa parte aí, sim, porque a gente gera receita com eles, né? Entra mais reais no país com a venda de commodities. A princípio, Alessandro, a gente tem que observar essa questão da China. Eu acho que é importante se observar isso, porque a gente acabou de ter decretado falência de uma grande empresa do segmento de Lucas, construção imobiliária. só a gente vai deixar na descrição do vídeo, a gente fez um resenha safras semana passada sobre os riscos que a China está representando para a economia e para o agronegócio, vai estar na descrição do vídeo, eu vou colocar lá. Mas realmente a China é um aspecto muito importante aí nas peças dessa macroeconomia para o ano de 2024. Lucas, para a gente encaminhar o final do nosso programa, estamos olhando ainda o gráfico. Aí, antes de eu tirar ele da tela, Lucas, esse é o momento em que eu te aperto para te colocar naquela situação de dizer, tu indicar o que tu acha que vai acontecer daqui para frente. Tu acha que a gente só tem Copom e decisão de juro americano só mais no final do próximo mês. Então, é É. um elemento que vem bem adiante. Mas como é que tu acha que a moeda vai continuar aí nesse que não sai do lugar quase, ou a gente pode ver aí alguma mudança? Eu acho que a gente tem que observar um dado importante na semana que vem, que é o payroll, que sai semana que vem. Por quê? O último payroll ele foi muito forte. O payroll ele praça para o mercado, né, a geração de empregos do país. Tá? Isso é dos Estados Unidos. Então, a gente pode, se a gente tiver uma surpresa novamente, um indicador muito forte, e aí depois vem indica CPI, né, indicadores de medidores de inflação, eu acho que a gente tem que ficar atentos a isso, porque as últimas semanas esses indicadores eles deram uma certa pressionada no dólar para cima, fizeram o pessoal correr um pouco para a moeda, e, a princípio, se o payroll vier um pouco dentro do esperado, eu não acho que essa moeda vai puxar muito, Alessandro. Honestamente, a gente vê a moeda buscando puxar muito, ao menos que ocorram coisas no nosso cenário interno aqui, nossa cena local aqui, que seria muito ligados também a preocupações fiscais. A gente vê realmente o governo tentando trabalhar e ajustar isso. A própria Simone Tebet mencionou o problema dos precatórios no ano de 2023, você lembra, pesou demais no déficit do país, né? Foram quase 100 bilhões de precatórios, que são aquelas dívidas que o governo tem, ou dívidas antigas com a União, né? E
E esse ano está se prevendo mais 85 bi no déficit. E isso é preocupante, porque quando o mercado começa a precificar esse tipo de número, isso pode ser um perigo para o dólar. Por enquanto, eu acho que até a nossa próxima conversa, se o payroll vier bonitinho, não acho que vai subir muito o dólar. Acho que vai operar um pouco flat, sim, ainda, tá? Ao menos, como eu te falei, com exceção se houver a informação, coisas da cena local. Outra que está acontecendo foi o que aconteceu nas declarações do Lula sobre a questão de Israel, Gaza. Isso está gerando um certo tipo eh, de, eh, de oposição no Congresso. Existem votos para impeachment, né? Já atingiram cento e poucos até o momento. São 342 no Congresso para que possa ser passado para o Senado. Mas se isso aí virar essa bola de neve crescer, isso vai mexer no nosso dólar. A princípio, não acho que seja uma coisa que vá ocorrer, né? Na minha perspectiva, eu acho que não vai chegar a essa situação, a esse caos, né, de termos um presidente em impeachment, mas que é um problema para um país, né? Estabilidade política é um problema para a nossa moeda. Gera realmente uma turbulência no mercado financeiro. Agora, nós temos que observar isso também. Então, essa questão do déficit, o governo me parece que, inclusive, o Haddad vem falando isso, que eles precisam trabalhar, os juros vai cair se eles conseguirem controlar o déficit do país, né? É importante, porque juros altos no país é um pouco dizendo para o mercado, olha, a gente controla em suas contas, que a gente faz a nossa parte aqui, o BC, né? Tá dizendo para o governo. Então, é isso que está acontecendo. Em termos técnicos, eu não vejo razão. Se não houver um fundamento muito forte, não vejo razão para esse dólar sair de onde está, sabe? Maravilha, Lucas. Vamos encerrando o nosso papo de câmbio dessa semana. Te agradeço mais uma vez, Lucas. Muito obrigado pelas informações que a gente sempre troca aqui. É um debate sempre importante porque o dólar mexe muito com os mercados todos, né? E então te agradeço, Lucas. E deixo o recado final que as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo, assim como também na descrição do vídeo está a nossa lista de eventos, de cursos, palestras e afins. Lucas, muito obrigado, viu? Um Obrigado, abraço. Alessandro. Até a próxima. Abraço.